Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A quem tem, será ainda dado mais. A quem não tem, será arrancado até o pouco que possui. E esta é uma afirmação de Jesus que se verifica diariamente. Estão vendo como o Evangelho é atual? Quem são aqueles que têm? Aqueles que têm são aqueles que levam a sério Deus. São aqueles que dão a primazia de tudo a Deus. São aqueles que buscam o reino de Deus. São aqueles que têm tempo para ouvir a palavra de Deus. São aqueles que crescem na vida cristã. São aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus. A quem tem, será dado ainda mais, e estes crescem desmedidamente. E quem são aqueles que não têm? Aqueles que se contentam com pouco, aqueles que não rezam, aqueles que não têm tempo para ouvir a palavra, aqueles que não têm tempo para ir à missa, aqueles que têm outras obrigações, outros compromissos ou outras distrações. De quando em quando, nas necessidades, lembram-se de Deus de maneira interesseira e nada mais. São mercenários, não filhos. Aqueles que não se preocupam com a difusão do Evangelho. Aqueles que apostam nesta vida como sendo a única e a mais importante, diante da qual tudo mais deve ser sacrificado. Esses são aqueles que têm pouco. E estes acabam por perder o pouco que tinham. Sim, há muitos que ainda tinham alguma coisinha, ainda iam de vez em quando à missa, mas agora não vão mais, agora não praticam mais, e não sentem nenhuma falta. O pior é isto, o mais sintomático é isto: não sentem mais falta, não sentem mais fome de Eucaristia, não sentem mais fome da palavra de Deus, encheram-se de materialismo. Interessante notar o seguinte: em grego existem duas palavras que indicam vida. Bios, a primeira palavra, o primeiro vocábulo, e o segundo vocábulo, diferente do primeiro, agape. Existem pessoas que estão tão cheias de bios, isto é, a vida neste mundo, tão cheias de materialismo, que agape ou zoé, a vida de Deus ou o amor de Deus, não dizem mais nada. Estão tão cheias de materialismo, repito, que a zoé de Deus, que a agape de Deus, que a vida e o amor de Deus não significam mais coisa alguma. O pecado destas pessoas é exatamente estes, é estarem cheias de bios, tão cheias de bens deste mundo, que não almejam, que não sentem nenhuma necessidade de zoé, de vida divina, de agape, de amor de Deus. A qual das duas classes nós pertencemos? De que é que temos mais fome? De bios, de bens deste mundo, ou de zoé, de vida de Deus?